Maravilha, maravilha, muitas coisas boas, muita alegria. Primeiro, nós temos aqui o primeiro capítulo, Masechet Yomá, Perek Rishon, Mishnah Aleph, Shivyat Yamin, Kodem Yom Kippurim, Maprishim, Kohen Gadol, Mibeit Lelishkat, Parchedrim, Umatkinin, Lo Kohen Acher, Taha, Tav, Shema Yerach Bo Pasur Abi Yehuda Omer Af Isha Acheret Matkinin Lo Shema Tamud Ishto Shenema Vehipe Beyado Uvead Beito Zo Ishto Ameru Lo In Ken En Ledava Sof. Então, nós temos aqui em relação a essa primeira Mishnah, que se refere aos 7 dias antes de Yom Kippur, que corresponde exatamente ao dia 3 de Tisrei, que separavam o Kohen Gadol da sua casa, afastavam o Kohen Gadol de sua casa e de sua esposa, para fim que ele não se tornasse impuro, e, consequentemente, impossibilidade de realizar o serviço do templo. Para isso, levavam-no para a câmara de Paulo Redrim, uma câmara específica localizada na Azará, que era o pátio do templo, onde permanecia todos os 7 dias, e preparavam outro Cohen para substituí-lo caso ocorresse com ele alguma invalidação, ou seja, se ocorresse algum tipo de poluição noturna ou sem a manifestação, seja Meshogeg ou Bemezid, ou seja, com intenção ou sem intenção em relação com o Gadol. Então eles nomeavam um para esse cargo que lhe ocorresse caso ocorresse algum tipo de impureza que impossibilitasse o serviço no Beit HaMikdash, e assim um outro podia substituí-lo. Essa primeira Mishnah, ela traz para nós sobre as preparações que cabem aos anciões do Beit Din, ou seja, do tribunal rabínico, para que o Kohen Gadol ele pudesse realizar o serviço no Beit HaMikdash com a devida e respectiva pureza. Então, dessa forma, a Mishnah discute também se há ou não há uma preocupação quanto à possibilidade de morte, Deus nos livre, do Kohen Gadol. E por conta disso, devemos designar uma outra mulher para o Kohen Gadol. Então, se separava o Kohen Gadol de sua casa para a câmara de Palhedrim, ou seja, uma câmara localizada na Azará. Então, a Mishnah ela relata que 7 dias antes de Yom Kippur, separavam o Kohen Gadol de sua esposa e da sua casa e o instalavam na câmara de Parhedrim. A razão para que isso ocorra é para que nessa câmara chamada que Parhedrim, que significa os oficiais do rei. E na época do segundo templo, os oficiais do rei eram substituídos a cada 12 meses. E na época, o mesmo ocorria com os Kohanim Gedolim, ou seja, os Kohen Gedolim, que eram também chamados de sumo sacerdote. O direito ao cargo era adquirido com dinheiro do governo, por isso que se eles adquirissem esse cargo com dinheiro, muitas das vezes vocês percebem que um determinado Cohen falece ao fazer o seu trabalho no tempo, porque na verdade ou ele comprou o cargo ou ele forjou o seu que não é. Então isso vem também um ensinamento ético para nós que a gente não deve querer ser o que a gente não é. Se a gente nasceu em Israel, a gente tem que ser Israel. Se é Levi, e Cohen. Assim mesmo como não era digno conquistar por meio de dinheiro esse alto grau, esse alto cargo. E o Kohen Gadol, que não estivesse a essa altura, morria naquele mesmo ano, no dia sagrado de Yom Kippur, dentro do Kodesh Kodashim, ou seja, o Santo dos Santos, em latim chamado Sanctum Sanctorum, que é o local mais sagrado do templo, e imediatamente após isso se nomeava um outro sacerdote. A câmara de Palhedrim, ela era constituída da parede norte do Ezrat Israel, ou seja, um pátio em que também não Kohanim podiam adentrar. Existiam locais específicos que só Kohanim podiam entrar. A cada ano a reconstruiu com mais esplendor e beleza do que no ano anterior. E também isso fica um ensinamento de Idu, ou seja, embelezar uma determinada mitzvah. Se você já tem, graças a Deus, mitzvot específicas, você embeleza ela. Um exemplo é a mezuzá. Se você já tem uma mezuzá, procure colocar uma mezuzá com
uma beleza maior, etc. Essa câmara também não possui a santidade do pátio, porque tinha uma entrada adicional por fora do pátio, a vinda da direção do Harabait, por isso que era permitido sentar-se e dormir nele. O Kohen Gadol permanecia isolado durante todos os 7 dias, estudando Torá Kedushá e meditando na Avodat Hashem, que é o serviço que lhe cabia, desprendendo-se do pensamento de materiais e mudando, como consta do próprio Maseret Yomá, que é do Talmud Bavli, na página, exatamente no início, na página Het Bet, ou seja, na página 8, Amud Bet, e o Rambam traz isso em relação ao Ihot Bet HaBehirá, 5:7. Então, o Rabi Yehudá, ele traz para nós que eles preparavam também uma outra mulher para o Kohen Gadol, e designavam uma outra esposa desde a véspera de Yom Kippur, por temerem que a sua mulher atual viesse a falecer. Ou seja, ele recebia uma esposa na véspera de Yom Kippur, o impediria então dessa forma de realizar o serviço ao templo, como está escrito em Vaikra, o Sefer Vaikra, e fará expiação por ti e pela tua casa. Os nossos sábios traduzem pela tua casa, que na verdade é um remes para ser a tua esposa. Ou seja, se o Kohen Gadol não tiver esposa, ele não poderá fazer o serviço de Yom Kippur no templo. Interessante isso, que hoje os rabinos que não são casados não são levados com uma seriedade maior daqueles que são casados. Aqueles que são casados, eles têm uma shelemut, eles têm uma plenitude. Aqueles que não são casados, eles têm a formação, mas a alma não está completa. Então, disseram-lhes os sábios a Rabi Yehuda, se for assim, quando você diz que devemos nos preocupar com a possibilidade da morte da mulher do Kohen Gadol, isso não terá fim, pois teremos assim a morte da segunda mulher, de modo que não haverá fim para tais preocupações. Portanto, não nos preocupamos com as possibilidades remotas. Então, essa é a razão para nomear um Kohen substituto, para caso ele fique impuro e que na ocorrência de uma impureza mais provável do que a morte súbita. Ou seja, você já deve ter percebido, né, que existia suplentes, existiam substitutos à altura em caso alguma coisa ocorresse. Então, só coisas boas.